Em uma manhã por volta das 11h30 do dia 12 de novembro de 2013, uma mulher vai até a cozinha de sua casa pensando em preparar um café. O clima de paz e tranquilidade acaba logo quando ela decide olhar pela janela e do outro lado da rua, nos fundos da avenida, perto de uma garagem, ela logo percebe algo no chão. Algo que se assemelha ao corpo de um homem adulto, prostrado e coberto de sangue. O café fica para depois. O que tem agora é uma ligação que tem que ser feita imediatamente para a polícia. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa um like e se inscreve. Temos vídeo novo toda semana e agora vamos para a história. Esse roteiro foi baseado no e-book Casais que Matam, de Catherine McMaster. Primeiro, deixa eu te apresentar Miranda Camille Babor. Ela nasceu no dia 14 de dezembro de 1994 em North Pole, Alaska. Ela é filha de Sonny William Jim e Elizabeth Anne Fletcher Dean. E também tem uma irmã 2 anos mais velha chamada Ashley. Desde muito cedo, Miranda passou por maus bocados. Aos 2 anos, ela foi diagnosticada com displasia do desenvolvimento, que é basicamente um desenvolvimento anormal do quadril. Por isso, ela precisou usar gesso por 2 anos para ajudar no processo de desenvolvimento. Com a idade de 4 anos, Miranda se viu livre do gesso, mas presa por algo bem pior. Ela tinha um tio chamado Richard Fernandez, o qual a família chamava de Rick, um membro do exército dos Estados Unidos. Richard se mudou para sua vizinhança para uma casa muito próxima. Por causa disso, a família estava sempre se reunindo. Além disso, o filho de Rick tinha a mesma idade de Miranda, e por isso eles brincavam muito juntos. E em uma noite de pijama dos primos, a qual Rick tinha dado a ideia para ser na casa dele, Miranda e Ashley foram repetidamente abusadas por Richard. Ao voltar para casa, as meninas não comentam sobre o que aconteceu, mas deixam sinais que a mãe deixa passar. Miranda chega a reclamar de dor em suas partes íntimas. Dias depois, Ashley, do seu jeito, com suas palavras de criança de 6 anos, comenta pra mãe o que aconteceu. E é aí que Elizabeth liga os pontos e percebe que Richard estuprou suas filhas. Ela então levou o caso para a delegacia de polícia e na primeira investigação, eles encontraram um manual criado por Richard intitulado Diversão com as Filhas da Minha Cunhada. O livro buscava encorajar parentes próximos como tios, avós e pais de como se envolver sexualmente com suas sobrinhas, netas ou filhas. Richard foi preso em 2 de janeiro de 1997 e sentenciado a 19 anos de prisão. Quando Miranda completou 5 anos, a família se mudou para um outro bairro e a vida seguiu aparentemente normal. As meninas fizeram novas amizades e estavam em uma boa escola. Ashley estava lidando melhor com os traumas, mas Miranda não. As cenas do abuso não saíam de sua cabeça e ela simplesmente não conseguia parar de relembrar dos momentos que viveu ali. Aos 10 anos, ela começou a ter pensamentos intrusivos, perturbadores, como matar seus pets. Um dia, ela acordou de manhã e percebeu que tinha realmente matado seu passarinho chamado Henry, mas não conseguia lembrar quando, nem como. Ela diz que foi nesse dia que percebeu que tinha algo dentro dela, um sentimento de raiva que ela não conseguia controlar. Com 12 anos, Miranda começou a se envolver com uma gangue satânica, se viciou em heroína, fugiu de casa e começou a se prostituir. Depois de dias, ela voltou e confessou tudo o que tinha feito para a mãe, mas ela tinha se tornado uma adolescente manipuladora, mentirosa, patológica, e a família não conseguia discernir quando ela estava dizendo a verdade ou quando ela estava mentindo. Ela também tentou tirar a própria vida diversas vezes. Uma das vezes, ela se cortou tão profundamente que os pais a levaram para um centro psiquiátrico infantil para tratar os problemas com as drogas e os problemas mentais. Lá, ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, depressão, esquizofrenia e bipolaridade. Com 16 anos, Miranda engravidou de um homem que ela diz a todos que está morto, mas sua mãe, Elizabeth, acredita que na verdade ela não fazia ideia de quem era o pai da criança. Com 9 meses de gestação, ela conhece um homem chamado Elliot, de 21 anos, e a namorada dele, Amy, que também estava grávida. Os 3 se tornaram amigos. As 2 adolescentes dão à luz em 2011, com poucos meses de diferença. Elliot veio de uma família religiosa e com histórico de esquizofrenia. Ele tinha episódios de alucinações nas quais ele via pessoas que ninguém mais via e também ouvia vozes. Essas alucinações iam e vinham em diferentes períodos de sua vida. Elliot estava feliz com o nascimento da filha e tinha assumido as responsabilidades de pai, mas no mesmo ano ele se viciou em drogas e também bebia muito. Ele disse posteriormente que usava tudo isso para fazer as vozes da sua cabeça se calarem. Por causa do vício, Elliot e sua namorada brigavam bastante, até que decidiram terminar. Além disso, Amy tinha ouvido rumores de que Miranda e ele estavam tendo um caso.
Miranda e Elliot oficialmente começaram um relacionamento em 2013 e logo ela apresentou o satanismo a ele. Era comum para os dois terem relação sexual deitados em fluidos de sangue que vinham de cortes e machucados que eles mesmos se proporcionavam. Eles se casaram às escondidas em outubro de 2013. Apenas 2 amigas de Miranda sabiam do casamento. O casal, juntamente com a filha de Miranda, se mudaram então para Selinsgrove, Snyder County, em Pensilvânia. Chegando na cidade, eles se acomodaram em uma casa na rua 101, North Water Street, e dividiam a acomodação com uma mulher que no momento estava em liberdade condicional e tinha mais ou menos a idade do casal recém-chegado. Do outro lado da história temos o Troy LaFerrara, um engenheiro de 42 anos, de 1,88 m de altura e pesando 125 quilos, casado, mas que há muitos anos usava a rede Craigslist para encontrar outras parceiras com quem ele traía sua esposa. Miranda também usava a rede Craigslist e lá ela oferecia exatamente os serviços que Troy estava procurando, coisa que o marido de Miranda já sabia que a esposa fazia e não se opôs, mesmo depois do casamento, que estava ali por volta da 3ª semana nesse período da história. No dia 11 de novembro de 2013, Miranda respondeu a mensagem de um homem que buscava por seus serviços. Você já sabe que se trata de Troy. Ele logo pediu para os dois se encontrarem pessoalmente. Ele tinha uma casa em reforma na área de Sunbury e disse a Miranda que este seria o lugar perfeito para o encontro dos dois. Na verdade, ir para esse lugar levando garotas de programa já era costume para Troy. Miranda estava se preparando para sair e comemorar o aniversário do marido com ele naquela noite. Mas depois de uma breve conversa sobre o que deveriam fazer, o casal então decidiu que Miranda deveria se encontrar com Troy. Só que Elliot iria junto, escondido debaixo de um cobertor, nos bancos de trás do carro. O plano era colocar em ação um pacto feito há dias pelo casal, matar alguém juntos. Eles viram em Troy a oportunidade perfeita. Miranda então respondeu a mensagem dele, combinando de encontrá-lo no estacionamento do shopping Susquehanna Valley, em Humblesworth. De lá iriam descer para sua casa em reforma em Sunbury, uma pequena cidade a 100 milhas dali. Assim foi feito. Os dois chegaram ao estacionamento do shopping, se apresentaram. Troy entrou no carro de Miranda e os dois seguiram. Durante o caminho não houveram tantos diálogos, mas Miranda disse a Troy que tinha mentido sobre sua idade. Ela tinha 16 e não 18 como lhe havia dito. Troy disse não ter problemas com isso. A viagem seguiu sem mais conversas e Miranda estava esperando o momento certo para pronunciar as palavras códigos para que Elliot saísse debaixo dos cobertores e atacasse Troy usando um cabo de TV que ele colocaria em volta de seu pescoço. Quando Miranda achou que estava na hora, ela virou para Troy e disse: "Você viu as estrelas esta noite?" Essas seriam as palavras código, mas Elliot continuou onde estava. Alguns minutos depois ela repetiu a frase e mais uma vez Elliot não teve nenhuma reação. O fato é que os 3 chegaram ao destino e com o carro parado em frente à casa e Miranda vendo que o marido não tinha tomado atitude nenhuma sobre o que tinham planejado, se virou para bater no joelho dele. Só aí é que Elliot sai debaixo dos cobertores e ataca Troy, passando o cabo de TV em volta de seu pescoço. Mas Troy, que era bem mais pesado que Elliot, lutou de volta e em determinado momento ele conseguiu se soltar, dando dificuldade a Elliot para conseguir controlá-lo. Além disso, Troy acertou diversos socos nele e ainda por cima conseguiu abrir a porta do carro e colocar uma perna pro lado de fora. No meio do caos, Miranda pegou uma faca escondida entre os 2 bancos da frente e começou a atingir Troy. Ela o atingiu 20 vezes. Troy foi ferido no rosto, pescoço, ombro, torso e barriga. Quando ele parou de reagir, Elliot, na tentativa de fechar a porta que estava aberta, bate ela diversas vezes na perna de Troy, até que de alguma forma ele, banhado em sangue e já muito fraco, consegue retrair a perna para dentro do carro. Com Troy ainda agonizando, eles começaram a procurar por um lugar onde deixá-lo. E antes de deixá-lo apenas a 2 esquinas de distância de onde ele foi morto, Miranda e Elliot pegaram a carteira de seu bolso, que continha $150. O casal parou em um Walmart para comprar produtos de limpeza para limpar as manchas de sangue no carro. Só Elliot desceu. A Miranda decidiu esperar o marido no estacionamento. Quando Elliot voltou, eles seguiram para um lugar afastado, onde podiam dar uma geral no carro sem serem vistos. Assim que finalizaram a limpeza, os dois seguiram para uma hamburgueria. Depois, para um clube de strip em Harrisburg, Pensilvânia, que ficava a 1 hora de distância de onde eles estavam. Lá o casal comemorou o aniversário de Elliot, se gabando do que tinham acabado de fazer. Enquanto isso,
Colleen, a esposa de Troy, esperava por seu marido em casa. Era 1 da manhã quando ela se perguntava onde ele poderia estar. Até aí, Colleen não estava tão preocupada porque era até comum ele ficar até um pouco mais tarde conversando com os amigos. Ela adormeceu e acordou algumas horas depois. Dessa vez já passava das 3 da manhã. Nesse ponto ela sabia que tinha algo de errado e começou a ligar para o marido. Ligações sem respostas. Ela não queria ligar para os amigos e familiares naquele horário para não incomodar. Então decidiu se vestir para pegar o carro e percorrer o caminho que Troy geralmente fazia para ir para casa, achando que talvez ele poderia ter se envolvido em algum acidente. Quando deu 6 da manhã, ela começou a ligar para os conhecidos para saber se eles tinham alguma ideia de onde Troy poderia estar, mas ninguém viu ou soube de nada. Ela então contatou a polícia. Enquanto esperava alguma pista dos policiais, ela decidiu buscar por qualquer pista na internet. É quando ela bate o olho em um post do jornal local, no qual dizia que um corpo de um homem foi encontrado em Sunbury às 11h30 daquele dia. Ela não quis ler toda a matéria com medo de que o homem fosse Troy e só fechou o computador. Tentou então ligar para o telefone do marido mais uma vez, e dessa vez a ligação é respondida, mas a voz que ela escuta não é a de Troy, e sim a de um policial do condado de Northumberland, dando a ela a notícia que ela não queria ouvir. O tour de Miranda e Elliot acabou ao meio-dia do dia seguinte, exatamente ali onde deixaram o corpo de Troy. Enquanto Colleen procurava por seu marido, os assassinos estavam dentro do carro, parados a alguns metros, assistindo a polícia investigando a cena. Assim que Britney Setter, uma moradora do bairro, avistou o corpo de Troy da cozinha de sua casa, ela não tardou em chamar a polícia, que prontamente chegou ao local e foi de porta em porta para saber se alguém conhecia a vítima, já que ela estava sem os documentos, ou se alguém tinha visto ou ouvido algo que pudesse os ajudar nas investigações. Assim que estavam tentando desbloquear o celular de Troy, Colleen LaFerrara fez a ligação e o policial atende. A investigação começou associando as marcas de sangue no local onde o corpo foi encontrado. Sem rastros, chegaram à conclusão de que Troy tinha sido assassinado em outro lugar e despejado ali. O cabo da TV que foi usado no momento do ataque ainda estava embaixo da cabeça dele. O computador de Troy foi investigado e através de trocas de mensagens de 8 diferentes contas de Gmail que ele usava para atrair a esposa, foi descoberto que ele costumava levar garotas de programa para casa em reforma em Sunbury. Nesse meio tempo, o celular dele também já tinha sido desbloqueado, e lá viram que a última ligação realizada foi para um número de North Carolina. Eles esperavam que o número pertencesse a uma mulher, mas pertencia a um homem chamado Elliot Babor. A primeira ligação que a polícia fez para o número não teve sucesso, mas na segunda ligação, uma mulher atendeu. Logo, Miranda passou a ser uma pessoa de interesse, e ao ser perguntada se aceitava participar de uma entrevista, ela diz que sim. Na entrevista, Miranda dá um álibi aos policiais que seria o jantar na hamburgueria em Harrisburg para comemorar o aniversário do marido. Valerie Spring, a mulher com quem o casal dividia a casa, também participou de uma entrevista e confirmou que ficou cuidando da filha de Miranda para eles irem para esse jantar. E então, sem evidências para manter Miranda, ela foi liberada para voltar para casa aquele dia. Em seu interrogatório, Elliot disse que a mulher não era prostituta, apenas ganhava dinheiro para conversar com homens solitários e que ela não deveria ser uma suspeita pela morte de Troy. Quando encontraram o carro de Troy no estacionamento do shopping, não acharam nada que ligasse ao assassino. Puxando nas câmeras, viram o momento que Troy chegou, saiu do carro e entrou em outro, que já estava estacionado lá. Pelas imagens, não dava para identificar o motorista, mas eles vão até outros estabelecimentos da área e verificam as imagens de suas câmeras. Quando chegam ao Walmart, que o casal parou para comprar produtos de limpeza, viram imagens do mesmo carro em que Troy havia entrado horas antes. Tinha uma mulher dirigindo e havia um homem no banco traseiro, identificado posteriormente como Elliot. Alguns dias depois, Miranda acaba confessando o crime para uma amiga. Foi ela que convenceu o casal a se entregar. No dia 3 de dezembro, às 4h15 da manhã, ela vai até a delegacia e se entrega, mas muda a versão. Na versão dela, Troy, ainda dentro do carro, a atacou, colocando uma das mãos em seu pescoço e tentando tocá-la intimamente com a outra. Ela então teria pego uma das 3 facas que levava consigo no carro e se defendeu. Ela disse também não perceber que feriu ele tantas vezes. Não citou a presença de Elliot em momento nenhum, mas a polícia sabia que ela não daria conta de cometer esse crime sozinha. A polícia então busca por Elliot, que não demora a contar todos os detalhes do crime com calma e até mesmo sorrindo, como se estivesse apreciando o momento. Ele disse não sentir remorso ou arrependimento, que decidiu fazer, quis fazer
e fez. Elliot disse mais tarde ao jornalista Jill Burke que as alucinações que ele costumava sofrer, cuja última vez foi quando ele tinha 18 anos, voltaram no momento em que eles largaram o corpo de Troy ali. Segundo ele, um homem que costumava aparecer para ele e que ele não via há muito tempo, chamado Isaac, estava sentado ao seu lado no banco do carro, olhando para ele, quando disse que ele tinha acabado de fazer uma grande burrice. A polícia investigou a casa no qual o casal estava morando cerca de 3 vezes. Cada vez eles vinham com mais evidências que os incriminavam. Alguns dos itens encontrados na casa foram drogas, 2 bíblias satânicas, 2 facas e também as roupas que eles estavam usando no dia do crime. O casal então foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, acusados por homicídio doloso, conspiração, roubo com lesão corporal grave e posse de instrumento de crime com intenção de matar. A filha de Miranda foi levada para o serviço de proteção à criança, já que nenhum de seus parentes solicitou a custódia da menina. Apesar de tanto Miranda quanto Elliot sofrerem de esquizofrenia, os advogados dos dois ignoraram qualquer argumento sobre isso na preparação de seus casos. Em 14 de fevereiro de 2014, Miranda disse a um jornalista que antes de Troy, ela já tinha matado outras pessoas, quando ela fazia parte do culto satânico, e que ela não poderia dizer o número exato porque ela tinha parado de contar quando tinha chegado a 22. O primeiro assassinato foi cometido quando ela tinha apenas 13 anos, e foi o líder da gangue, um homem chamado Forrest, que lhe orientou. Ela também diz que não se arrepende de ter matado essas pessoas porque são pessoas ruins que mereciam o fim que tiveram, e que a polícia não encontra nada porque estão procurando por corpos inteiros ao invés de buscar por partes deles. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa também um comentário e nos vemos na próxima. Até mais!